existe culto insignificante, comum, né? Todo culto divino, toda vida que a igreja se reúne para invocar o nome do Senhor é especial. Mas hoje nós teremos um elemento a mais no nosso culto que infelizmente nos dias de hoje está ficando cada vez mais raro, que é o batismo. É um sinal de que a igreja está crescendo com dificuldades, que o povo de Deus está sendo acrescentado em números, em pequena escala, muito diferente do que acontecia no início da era cristã e em momentos de visitação do Espírito Santo, em momentos de avivamento. Mas nós estamos aqui num momento muito especial, então a temática do culto se volta para o batismo, para a cerimônia de batismo, que é um rito de iniciação à fé cristã. O Senhor Jesus Cristo ordenou que a igreja percorresse o planeta Terra e fizesse discípulos de todas as nações. E ao discipular as nações, a igreja deveria promover aos discípulos o batismo, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, disse Jesus. E ele fez uma promessa, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos ver aqui, então, irmãos, hoje presenciar, quem nunca viu hoje, pela primeira vez, vai ter o privilégio de ver, de estar presente num culto solene de batismo. E eu espero, sinceramente, que Deus toque o seu coração, que as palavras que serão pregadas, a cerimônia realizada, o louvor tocado, a emoção do coração das pessoas que vão participar do batismo possa tocar o seu coração, te inspirar a ser uma pessoa mais consagrada ao Senhor Jesus. Aqueles que estão indecisos possam tomar uma decisão definitiva e dizer: eu entregarei e consagrarei a minha vida por inteiro ao Senhor Jesus. As crianças vão ficar no recinto, então eu peço às crianças que me ajudem, tá? Hoje não vai ter ensaio, vocês vão estar participando conosco do culto por inteiro. Então, peço a cooperação de todos aqui. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Nós temos aqui um capítulo extraordinário da palavra de Deus. Na verdade, no livro de Atos, todo capítulo de Atos é extraordinário, é vibrante. Nós temos uma sucessão de acontecimentos extraordinários, o batismo da igreja com o Espírito Santo, a formação do corpo de Cristo, o espalhar da glória do Senhor através da sua igreja, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aquele pequeno grupo de discípulos, aquela comunidade de apenas 120 pessoas com o qual é descrita a igreja do Senhor, no finalzinho do capítulo 1 de Atos, se torna um grupo de milhares e de milhares de pessoas num curto período de tempo, espalhados por todo o Império Romano. Então é um livro realmente eletrizante. Quem está procurando ânimo, quem está procurando sentir vigor espiritual, quem deseja ser motivado e inspirado a fazer a obra de Deus, mais de Cristo, mais do Espírito Santo, mais da palavra, mais resultado espiritual, você deveria ler o livro de Atos, fazer do pão da sua alma o livro de Atos. E te aconselho a ler esse livro também de joelhos, se você puder. É diferente quando nós lemos esse livro ajoelhados. Algo acontece no nosso coração que parece que as verdades que aqui estão escritas, encerradas, registradas, adentram na nossa alma com mais facilidade e com uma sutileza mais profunda. Em Atos capítulo 8, a igreja começa sendo narrado aqui que a igreja começa a ser perseguida com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E essa perseguição e o martírio de Estevão, que era um diácono, cadê os diáconos aqui, ó? Tá? O primeiro mártir da igreja não foi um apóstolo, foi um diácono.
e fez com que a igreja se espalhasse. Diz aqui no versículo 4 que enquanto a igreja era dispersa, eles iam por toda parte pregando a palavra. E mais uma vez outro diácono aparece, um diácono notável, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E olha o resultado da chegada de Filipe, pregando o evangelho no poder do Espírito Santo naquela região. Verso 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Haviam curas miraculosas, pessoas eram libertas da influência satânica e doenças várias eram curadas. Verso 8 diz que houve então naquela cidade grande alegria. No verso 25, fala que os apóstolos, depois de uma visita ali, foram ver, a coisa aconteceu, foi tão forte o que aconteceu em Samaria, que aí os apóstolos enviaram João e Pedro para verificar. Eles oraram, puseram as mãos sobre os irmãos novos convertidos de Samaria, eles receberam o Espírito Santo. Foi ali uma confirmação de que Deus estava estendendo o corpo de Cristo além das fronteiras do território judaico. E depois eles vão embora, e diz aqui no verso 25 que eles, havendo testificado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Está falando de João e Pedro, e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Aqui a gente tem um registro de que o evangelho, a igreja, começa a se espalhar, irmãos, além das fronteiras de Israel e entrando no território de Samaria. Lembra que Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e agora Samaria. Aqui é o registro do poder do Espírito Santo levando a igreja a testemunhar e a estender a sua influência além dos territórios judaicos. E o resto, a partir do capítulo 9, a gente vai ver a igreja adentrando os confins da terra, cumprindo então a promessa do Senhor Jesus. Mas depois desse movimento extraordinário, com a chegada de Filipe em Samaria, diz aqui no versículo 26, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha no deserto. E ele se levantou e foi, 110 quilômetros, tá? de diferença, né? De onde ele estava para onde o anjo do Senhor instruiu Filipe a ir. Então diz, continua a narrativa: eis que o etíope eunuco alto oficial de Candace, era o nome da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá lhe descrever geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Uma referência que nas nossas Bíblias se encontra do profeta Isaías, capítulo 53. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura: anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a um lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, é correto, é apropriado, deve ser, se crês de todo o coração. E respondendo,
ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. E a história termina tão extraordinária como ela começa. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Se acontecer isso agora na hora do batismo, se eu sumir aqui no tanque batismal, você já sabe o que foi que aconteceu. Não vão se assustar. Não vendo mais o eunuco, mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Olha, os diáconos devem se inspirar nesses 2 capítulos da Bíblia, viu? Nós temos no capítulo 6 de Atos a instituição dos diáconos, e no capítulo 7 e 8, 2 cabra-machos diáconos, viu? Estevão, o mártir, e Filipe, o grande evangelista. Vamos fazer uma oração. Senhor, pedimos a tua graça, fala aos nossos corações, por meio da tua palavra, enche a nossa alma com o teu poder. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O Antigo e o Novo Testamento, como 2 testemunhas, afirmam que a salvação é algo que vem de Deus. O profeta Jonas, ali no ventre de um grande peixe, no final da sua oração, ele diz: do Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 9, diz: isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento afirmam que a salvação, a experiência do homem perdido, ser restaurado à comunhão com Deus, ter seus pecados perdoado, ser justificado e ser destinado à glória eterna, é um projeto que é iniciado, executado e concluído pelo Senhor. Existe ainda uma outra palavra célebre da Bíblia, em Efésios capítulo 1, sobre a salvação, que eu gostaria de ler aqui para os irmãos, para embalar o nosso estudo de Atos capítulo 8. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Antes da fundação do mundo. Dá para acreditar? Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3 até o versículo 14, Paulo fala que a salvação é uma obra de Deus, da qual participam as 3 pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai propõe, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a obra da salvação. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. É centrada em Cristo, realizada no poder do Espírito Santo, e o resultado deve ser o louvor da sua glória. Deus mobiliza tudo, os céus, a terra. Ele mobiliza a energia da Santíssima Trindade. Ele conduz a história, o tempo, o espaço, os personagens, as circunstâncias. Tudo para quê, irmãos? Para que um dia nós possamos alcançar a salvação que Ele determinou para nós quando? Antes da fundação do mundo. A Bíblia começa com uma declaração extraordinária. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos ali a pedra fundamental do universo. Mas o apóstolo Paulo diz que mesmo antes do mundo existir, Deus já tinha escolhido, determinado, planejado a nossa salvação. E se você crê em Jesus Cristo, se Jesus, o Filho de Deus, é o teu Salvador, então, querido, você faz parte desse plano que começou na eternidade e que vai ser consumado também na eternidade. Só que na eternidade, depois de tudo, enquanto que ele começa na eternidade,
antes de todas as coisas. A palavra de Deus é um livro extraordinário. Deus nos revela coisas que fazem o nosso coração borbulhar de entusiasmo. E em Atos capítulo 8 a gente vê aqui Deus na sua santa providência, no seu poder, através do Espírito Santo, mobilizando vários elementos, fazendo com que uma confluência de fatores se juntem para produzir a salvação de um indivíduo. Deus não está interessado apenas na salvação de multidões, como aconteceu através de Filipe nas cidades e vilas de Samaria. Deus também está interessado na salvação de indivíduos, de pessoas particulares, de pessoas cujo nome nem sequer nós conhecemos, de lugares obscuros, de histórias incógnitas, mas que Deus tem guardado, tem planejado para eles antes da fundação do mundo, que eles sejam santos e irrepreensíveis em amor em Cristo Jesus. E aqui a gente vê Deus como que através de uma conspiração, juntando vários elementos para que uma pessoa possa ser salva. Diz a palavra de Deus então que o Senhor comissiona Filipe, a partir do versículo 26 de Atos 8, para que ele deixe o seu ministério fantástico em Samaria e vai então para um lugar deserto. E ali se encontra um etíope. Tudo aqui é para que Deus faça com que Filipe se encontre com um homem etíope. A Etiópia é um pouco diferente, a região da Etiópia naquela época é um pouco diferente da região da Etiópia nos dias de hoje, uma região situada ali no sul do Egito. Existe um personagem famoso que ficou viúvo e que casou com uma mulher etíope, quem sabe? Boa pergunta para colocar numa gincana bíblica. Sim, Moisés. Moisés se casou com uma mulher etíope, né? Uma mulher de cor negra. Isso fez com que os seus irmãos não gostaram muito daquele casamento. Houve uma espécie de rebelião, mas Deus vindicou o seu servo. Mas perceba que durante o tempo que Israel conviveu ali no Egito, os seus 400 anos no Egito, ele conviveu também muito com os etíopes, que era um povo amigo e irmão dos egípcios naquela época, e deu até casamento. Guerras também foram travadas na história do Antigo Testamento. O livro de Isaías, que o etíope lê, fala de profecias onde Deus castiga e vindica a sua justiça contra o povo da Etiópia. Antes dele chegar no capítulo 53, ele viu o seu país e o lidar da promessa, a promessa de Deus de lidar com a injustiça da Etiópia, pelo menos em 2 passagens das Escrituras. Mas percebe, irmãos, que Deus traz esse homem, nós não sabemos o nome dele, tá certo? A história é muito obscura, mas aquilo que está registrado na palavra é claro. Deus trouxe um oficial etíope, um homem que era superintendente de todo o tesouro, para adorar em Jerusalém. Então, o primeiro fator aqui que Deus mobiliza para realizar uma obra de salvação é uma pessoa sedenta, um coração que busca alguém com o desejo verdadeiro e sincero de conhecer a Deus e de adorar. Os judeus se espalharam por toda a terra, e como eu disse, as relações entre os judeus e os etíopes são antigas, e o conhecimento de Deus, o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, das escrituras proféticas, tinha sido espalhado por todo o mundo, conhecido através do povo judeu que tinha se dispersado nas várias instâncias em que eles foram punidos por Deus, perderam a terra e a sua liberdade. Então, esse homem acaba conhecendo esse Deus. Embora o seu país seja um país religioso, embora outros deuses eram adorados, nas casas haviam altares, nas praças haviam templos, esse homem não era satisfeito com aquela adoração. E ele desejava conhecer, ele desejava adorar, ele queria servir o único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Então Deus mobiliza essa pessoa, coloca nele uma semente, um desejo para buscá-lo. E esse homem então sai da sua terra, deixa pessoas
debaixo da sua autoridade para cuidar do seu trabalho. Ele deixa por um tempo esse ofício importante de cuidar do tesouro da rainha e sai em peregrinação da Etiópia, sul do Egito, até chegar em Jerusalém. E lá ele participa então do culto, ele entra no átrio dos gentios. Mais do que isso, ele não pode entrar, ele não pode oferecer sacrifícios. Ele era apenas um homem temente a Deus, mas ele não tinha se tornado então um judeu. Mas ele adorava esse Deus, ele queria conhecê-lo, ele queria servi-lo, ele tinha respeito pela sua escritura. Isso tudo é obra de Deus. O homem no seu estado natural não deseja as coisas de Deus, não conhece o Senhor. O homem no seu estado natural foge de Deus, mas Deus trabalha no coração das pessoas, o Espírito Santo desperta, e essas pessoas que um dia queriam fugir da presença de Deus, agora querem buscá-lo. Aquelas pessoas que um dia não se interessavam pelo Senhor, agora pensam nele constantemente. Aquelas pessoas que nem sequer se esforçavam para pensar nos grandes pensamentos acerca de Deus, agora desejam pesquisar as Escrituras e entender quem é esse Deus e o que Ele revelou na sua palavra. O segundo fator aqui que Deus mobiliza para produzir a salvação é um homem disposto, um servo disposto. Filipe poderia muito bem dizer: Senhor, meu ministério aqui em Samaria está bombando. As pessoas estão se convertendo, multidões, né? Eu estou sendo muito usado aqui, o Espírito Santo aqui está me usando de tal maneira que as pessoas que estão sob influência maligna estão sendo libertas. E as pessoas que estão sofrendo enfermidade estão sendo curadas. E eu estou pregando o Evangelho no poder do Espírito Santo e as pessoas estão se convertendo. E o Senhor quer que eu vá para um lugar deserto. Não é sábio que se um pescador quer pescar peixes, ele tem que pescar onde tem peixe. E se ele quer pescar bastante peixe, ele tem que pescar onde ele sabe onde tem peixe em abundância. Então o que eu vou fazer no deserto? Mas Filipe não era uma pessoa assim. Ele não era daquele tipo que diz para Deus, não eu. Ele não era do tipo que diz para Deus, não agora. Ele não era do tipo que diz para Deus, não ali. Ele não era do tipo que diz para Deus, não desse jeito. Ele era uma pessoa disposta. Ele ouviu a voz de Deus, ele recebeu a mensagem do Senhor e se levantou e foi. Olha o que diz o versículo 26. Ele se levantou e foi. Essa obediência simples, essa disposição que nós precisamos nos dias de hoje. Nós temos sis, nós temos condições, nós temos perguntas, nós temos desculpas justificativas, mas nós não precisamos de pessoas assim na igreja dos dias de hoje. Nós precisamos de pessoas como Filipe, que quando escutam uma ordem, que quando entendem a vontade de Deus, que quando recebem um direcionamento, simplesmente se levantam e vão. Quando existem pessoas sedentas por Deus e servos dispostos para fazer a vontade do Senhor, pode ter certeza que a salvação vai acontecer na vida de muitas pessoas. Mas há um terceiro fator aqui, as Escrituras Sagradas. Diz aqui no versículo 28 em diante, que enquanto esse homem caminhava de volta, ele tinha acabado de adorar em Jerusalém, estava numa carruagem, tá certo? Naquela época, gente, todo mundo andava a pé. Carruagem é coisa de rico. Claro, ele era tesoureiro da rainha de Candace. Você já viu um ministro das finanças pobre? Você conhece algum ministro das finanças que anda de bicicleta? Não, tem motorista, né? Anda de carrão. Tá? Tem uma agenda que às vezes precisa até de um jato, não anda de voo comercial. Ele era uma pessoa importante. Ele estava então dentro dessa carruagem e ele comprou uma cópia das Escrituras e estava lendo o profeta Isaías. Olha, irmãos, se alguma pessoa quiser ser salva, ela será salva pelo conhecimento da palavra de Deus. É o Evangelho que é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Existem informações que precisam ser comunicadas ao coração humano para que elas possam reagir com fé. No Salmo 19 diz que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Nós poderíamos traduzir também, em vez de restaurar, como converte a alma.
A lei de Deus é perfeita e converte a alma. Se você der qualquer outra coisa para uma pessoa, ela não vai se converter. Mas se você der um texto da Bíblia para ela, o Espírito Santo vai usar aquele texto e vai converter a alma dessa pessoa. É através do conhecimento da Bíblia, de verdades básicas da Bíblia, que uma pessoa é salva. E essa passagem é uma passagem muito especial, porque de todas as passagens do Antigo Testamento, Isaías capítulo 53 é a que mais diretamente fala de Jesus Cristo. É a que com mais clareza fala do sacrifício do nosso Salvador. Desde Gênesis capítulo 3, antes do homem ser expulso do paraíso, antes de colocá-lo, de bani-lo da sua presença, ele lhe dá uma promessa, que um dia um Salvador viria e esmagaria a cabeça da serpente Satanás e desfaria as suas obras. Isaías capítulo 53 diz assim, vamos lá comigo por favor, e nós vamos ler um pouco da passagem que o eunuco estava lendo. Diz assim Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não existe uma apresentação do Evangelho mais clara no Antigo Testamento do que o que está escrito nessa passagem. Muitos evangelistas usam apenas esta passagem, Isaías 53, versos 5 e 6, para explicar o Evangelho da salvação. Aqui, um homem que é colocado como um cordeiro se sacrifica pelo pecado de uma multidão. Ele recebe sobre si a punição dos nossos pecados. Diz o versículo 5 que ele é traspassado pelas transgressões, ele é moído pelas iniquidades, o castigo que traz a paz está sobre ele e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Os judeus estavam acostumados com o sacrifício de animais. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se nós pecamos, e a Bíblia diz que todos pecaram, o que nós merecemos? Morrer. Mas a Bíblia também diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Deus aceita pecadores na sua presença se alguém aceitar morrer no lugar deles. Ou nós morremos e pagamos pelos nossos próprios pecados, ou alguém paga pelos nossos pecados no nosso lugar e então vivemos. Deus então ele instituiu o sacrifício de animais até que chegasse a vinda do Salvador. Em Isaías capítulo 53, Isaías deixa muito claro que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é um homem. É um homem de dores que sabe o que é padecer. E que é um ser humano, gente como a gente, que vai ser moído pelas nossas iniquidades, que vai receber o castigo que nos traz a paz. Não são animais que serão sacrificados para que a nossa culpa seja coberta, mas Deus vai apontar um homem pelo qual, através deste homem, Ele satisfará a sua justiça. Esse homem será o substituto das pessoas que Deus escolheu salvar antes da fundação do mundo. Deus destinou este homem para que sobre ele fizesse cair a iniquidade de todos nós. Em Atos capítulo 8, era essa passagem que o eunuco estava lendo de voz alta. E o Espírito Santo disse a Felipe: aproxima-se desse carro, acompanha. Verso 30 diz: correndo Felipe ouviu ler, e o profeta Isaías lhe perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar?
e convidou Filipe a subir e a sentar-se. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a sua geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Esses dois versos são os versos seguintes do texto que nós acabamos de ler. Então Eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Filipe deixou claro para aquele homem que aquela profecia de Isaías já tinha sido cumprida, e foi cumprida na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus é o próprio Filho de Deus, que assumiu a natureza humana. Esse é o evangelho que os apóstolos pregaram, que Jesus é o Messias prometido, que morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Nós não temos aqui a ciência do que mais Filipe argumentou para o eunuco, mas a partir daquela passagem ele apresentou a pessoa de Jesus, ele apresentou o que Jesus Cristo fez por ele, morreu na cruz em seu favor, e ele então exigiu uma resposta de fé. Diz aqui no versículo 36 que eles caminham afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: é lícito, se crês de todo o teu coração. Irmãos, o Espírito Santo está mobilizando vários elementos para produzir a salvação na vida desse eunuco etíope. Ele coloca uma sede no seu íntimo, ele providencia um mensageiro, ele lhe aponta uma passagem, o evangelho é explicado e há uma resposta de fé. Aquele homem entende que o testemunho da Escritura é verdadeiro, e ele decide colocar a sua confiança na pessoa de Jesus e naquilo que ele fez, tudo isso através das Escrituras. Ele crê naquilo que a Bíblia diz acerca de quem é Jesus e do que ele fez. E com essa resposta de fé, então surge a salvação. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. É através do poder do Espírito Santo, irmãos, que a fé se manifesta no nosso coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Deus coloca interesse no coração do eunuco, Deus lhe manda um servo mensageiro, uma palavra da Escritura é apontada, o Evangelho é anunciado, e o Espírito Santo então faz surgir a fé no coração. E chegou então um momento muito especial, porque o Senhor Jesus Cristo ordenou que a fé que nós temos nele seja selada através de uma cerimônia. Uma cerimônia realizada com água, porque a água é um elemento refrescante e que é usada para a nossa purificação. Ela deve ser realizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito são os autores e consumadores da nossa salvação. Ele deve ser feito mergulhando, tá certo? Por quê? Porque o batismo representa a nossa união com Cristo, tanto na sua morte e sepultamento, como também na sua ressurreição. E é isso que nós vamos realizar hoje. Enquanto uma pessoa não se batiza, a sua declaração de fé, embora possa ser sincera, ela não é considerada oficial. Certo? Deixa eu te dar um exemplo.
Você se apaixona por um homem. Quem é que está apaixonado por alguém aqui? Que não casa. Vamos agora, quem não casou? Esses homens, esses rapazes estão tudo moda, a gente tem que orar por eles. Cadê o amor no coração desse povo? Né? Moça, o rapaz diz assim para você: eu te amo, você é a mulher da minha vida, eu quero ficar contigo para sempre, né? Como é que você sabe se isso não é conversa fiada? Hã? No dia que ele te propõe em casamento, você, opa, quer casar comigo? Vamos noivar? Aí a pessoa, opa, né? Ó, está começando a ficar crível. Agora você só bota fé mesmo, quando depois da cerimônia no altar, os dois dizem sim. Aí sim, aí você diz, agora sim, agora eu estou casado. Enquanto não casou, não casou. Enquanto não casou, é só promessa. Pode ser sincero, você pode acreditar, ele pode dizer para prometer o mundo, para você o sol, a lua e as estrelas, né? Mas enquanto ele não disser, vamos casar, e o casamento acontecer, a gente não pode ter certeza, não é isso? Tem gente que diz para Jesus assim: Senhor, eu te amo, o Senhor é a razão da minha vida, o Senhor é o meu Senhor e Salvador, o Senhor deu a vida por mim e eu estou dando a minha vida por ti. Aí Jesus diz: então bora se batizar? Aí a pessoa diz: Deus me livre, quem falou em batismo? A moça escuta o rapaz dizer: você é a mulher da minha vida, eu te amo, não sei viver sem você, você é a luz do meu viver. E ela diz: então vamos casar. E ele diz: Deus me livre, quem falou em casamento? Então o batismo está para o nosso relacionamento com Cristo como a cerimônia de casamento para um casal que se ama. É uma oficialização de relacionamento. No mundo aí fora, quando uma pessoa se converte ao cristianismo, diz: eu sou cristão agora. Ninguém leva a sério, mas no dia que ela é batizada, aí ela começa a ser perseguida, ela é expulsa da família. Por quê? Porque enquanto a pessoa diz que entregou a vida para Jesus, as pessoas dizem: isso é passageiro, vai. Mas no dia que ela se batiza, todo mundo considera aquilo oficial e definitivo. E é assim que Jesus Cristo quer que seja considerado. O batismo é o momento em que uma pessoa testemunha da sua fé em Cristo, se identificando com a sua morte, sepultamento, ressurreição. Obedecem a sua ordem, porque ele mandou que aqueles que se tornam seus discípulos sejam batizados. E ali ele também se obriga. Ele se obriga dizendo: assim como Jesus morreu por mim, eu morri para o mundo, para viver em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Como eu gostaria de terminar esse culto, mas eu não queria ir sozinho, não, eu queria que fosse todo mundo, tá? Já pensou? A gente vai ser batizado, vai ter o batismo aqui, terminou o batismo e todo mundo vai ser arrebatado. O Senhor Jesus leva. O Filipe, ele foi arrebatado para outro lugar, né? A gente quer ser arrebatado para o céu, para ficar com Jesus. É uma promessa que o Senhor deu à sua igreja. Mas que coisa extraordinária! E o eunuco voltou para casa cheio de júbilo, porque essa é a alegria da nossa salvação. Eu queria convidar os irmãos